sou Rodolfo Almeida, estou presidente da Sociedade Ecológica para Nova Gestão Consorciana. A Sociedade Ecológica, para quem não conhece, é uma entidade socioambiental com 41 anos de história no Imbu, e dentre muitas batalhas e seu trabalho de educação ambiental já defendeu a região de várias ameaças importantes, e a gente está contente agora com mostrar a conclusão desse projeto que será apresentado hoje, onde foi feito um levantamento muito sério, com um embasamento técnico em relação à riqueza e à biodiversidade da região. Gostaria de agradecer o apoio muito especial do Alminati, que foi parceiro desse e de outros tantos eventos, desde o começo, cedendo espaço e recursos para que a gente pudesse fazer nossas reuniões e fazer todo esse trabalho de forma tão elegante, tão organizada. Agradecer o apoio do Instituto de Geociências, que nos forneceu apoio técnico para a elaboração do trabalho. O apoio do PROCAN da USP, aqui representado por Isabel Franco, que também teve participação fundamental aí no nosso projeto. O financiamento do FEI, do Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. O apoio do Instituto Florestal, através das pessoas do Alexander Antunes, Geraldo Franco e Kátia Mazei. E também um agradecimento muito especial ao Leandro Dolenque, presidente da Sociedade Ecológica por mais de 10 anos, que tocou esse e outros tantos projetos com tanta garra e viabilizou a gente estar aqui com esse material tão rico. A Isabel Franco, que fez um esforço imenso para que esse projeto fosse concluído com sucesso, que fosse tão rico e tão preciso, né, nas informações. E ainda a Emília, que não pôde estar presente aqui, mas que fez a editoração desse trabalho magnífico que ficou essa revista, que além de um conhecimento técnico fundamental, é muito bonito. Citando também as ilustrações da Paloma Portela, que está aqui, e que deu aí uma graça especial para a revista. Gostaria de agradecer também a presença da Graciete Pavão, que está representando o secretário de Educação de Itapecerica, o senhor João Valério. Ao final do evento, nós vamos distribuir as revistas. Tá bom. Agradecer também aqui, que chegou para mim agora, a presença do senhor Carlos Alberto da Silva Noia, vereador de Imbu das Artes, o senhor Eduardo Correia e o senhor Edir Cândido. Como estava falando, ao final do evento serão distribuídas as revistas. Educadores, representantes de escolas, instituições de ensino, a gente vai privilegiar para quem puder levar mais unidades da revista e deixar na biblioteca, deixar com outros educadores. E, eventualmente, se alguém que não está presente, vocês souberem, a gente pode fazer um cadastramento para despachar a revista depois, para que as instituições de ensino tenham abastecido esse material para utilizar na educação das nossas escolas da região, de todos os municípios do Cone Sul. Gostaria de chamar o primeiro palestrante, o Rodrigo. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar as mulheres pelo dia, né? O Dia das Mulheres. Agradecer o convite que a Isabel, a Sociedade Ecológica, todo mundo está escutando. Eu não gosto muito de microfone, fico meio assim de ficar usando, mas melhor, né? Agradecer o convite e dizer que é para mim uma alegria sempre estar presente aqui. Meu primeiro trabalho de campo foi em Imbu, em 2005. Na época eu não sabia a diferença de um manacá para um jatobá, tudo a mesma coisa. E aí eu fui, E aí eu fui estudando um pouco e tal, e aí hoje eu até sei a diferença dos dois.
Bom, eu vou falar um pouco, eu vou puxar mais para o meu lado, que é a parte da flora. Depois nós vamos falar mais sobre a fauna, que também encontrou registros interessantíssimos aqui na região. A iniciativa de preservação local aqui é super importante, até por conta das unidades de conservação que existem no entorno, toda a especulação imobiliária e todos os estudos que já foram feitos na região que mostram a importância desses fragmentos, dos remanescentes de vegetação que nós temos ainda aqui na região metropolitana de São Paulo. Conservar a floresta não é só manter espécies vegetais em pé, mas sim conservar a água, que é um recurso cada vez mais escasso, tendo em vista aí hoje só se fala no nível da Cantareira, Está todo mundo torcendo para que chova, para que esse nível melhore. Mas vamos lá, pode passar, por favor. Eu gosto um pouco de começar do macro e ir chegando para Embu, mas falando algumas coisas gerais, Muita coisa aqui é conhecimento já de alguns de vocês, outros já vão ficar um pouco olhando. Eu acho que vai ter um momento para dúvidas no final. Isso, no final das duas apresentações, quem tiver uma dúvida assim muito, pode ficar à vontade. Então aqui eu trago para vocês alguns mapas iniciais para a gente pontuar onde é que nós estamos. A gente está aqui na América do Sul, no bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica, ele é considerado vocês já devem ter ouvido falar de hotspot. Isso é uma designação, é uma classificação que veio da ONG Conservação Internacional para mostrar os biomas de uma biodiversidade muito elevada, endemismos muito elevados. O que é endemismo? São espécies que só ocorrem no bioma tal, e uma pressão antrópica. Hoje a Mata Atlântica restou apenas aí, as estatísticas elas variam um pouco de informações, de valores, mas de 8 a 10% do original, tá certo? Então a gente tem em relação a florestas na América do Sul, o bioma amazônico e o bioma atlântico como os mais importantes, isolados há muito tempo por uma diagonal de formações abertas. A Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, o Chaco. Pode passar. Alguns de vocês podem ter visto no slide anterior, a Mata Atlântica era representada por uma cor só. Mas, na verdade, a Mata Atlântica ela é conceituada como um complexo de formações florestais. Vejam só quantas fisionomias vocês têm e que formam o domínio Mata Atlântica, tá certo? Desde formações mais úmidas, como esse verde escuro onde nós estamos, a floresta umbrófila densa, onde chove praticamente o ano inteiro, há umidade, até formações mais estacionais, cujo clima sofre uma variação. Ribeirão Preto, por exemplo, deixa de chover alguns meses do ano, tá? Então, florestas estacionais. E aqui então tem uma situação que resume. A gente tem uma fisionomia muito úmida, floresta umbrófila densa. Essa é uma terminologia estranha do IBGE para classificar a vegetação, classificar tecnicamente, que é uma floresta sempre verde. Até 20% das árvores perdem folhas na época desfavorável, como por exemplo o cedro rosa, que tem bastante aqui. Não existe déficit hídrico no solo. Existem as fisionomias estacionais, esse bege aqui no mapa da floresta da Mata Atlântica. São florestas estacionais por conta de um clima mais estacional, que podem ser, olha, os nomes são meio estranhos, semidecídua. Decídua é perder folha, Então parte das árvores da floresta de 20% a 50% perdem folhas. O cedro, o jequitibá, alguns jacarandás que existem muito na floresta do interior, e as fisionomias de floresta decídua, quando naturalmente, por conta de uma forte seca, um solo calcário, um solo que não retém água, quase todas as árvores perdem folhas na época desfavorável. Então você vai para a região norte do estado de São Paulo, Pedregulho, você pode ir na época de julho, agosto, você tem uma mata que está praticamente sem folha, mas o momento dela, não tem chuva, não tem água no solo, uma formação
Isso é natural, não tem nada de errado. Pode passar? Então a gente tem aqui então a Mata Atlântica, algumas contabilizações, a mais recente de um guia da Federal de Minas e do Jardim Botânico do Rio, contou 20 mil, vai me ajudar, obrigado, 20 mil espécies de plantas vasculares. Eu estou puxando a minha sardinha da fora, né? 40% endêmicas. Então, de cada 5 espécies, uma só ocorre na Mata Atlântica. E só para a gente assombrar isso, veja esse dado. Uma de cada 5 espécies da América Latina, que é uma das regiões mais biodiversas, mais ricas do planeta, está na Mata Atlântica. Então, isso é um dado muito relevante. Muito relevante. 20 mil espécies de plantas vasculares, 40% endêmicas, e 1 em cada 5 das espécies da América Latina só ocorrem na Mata Atlântica. Isso é muito válido. Então, aqui algumas fotos, acho que vocês conseguem observar, né? Como eu citei, a floresta umbrófila-dense, é uma fisionomia, uma classificação técnica, uma foto de Rio das Artes, né, quando nós fizemos um diagnóstico. Aí nós vamos para o interior, para a região ali de Pirassununga, Porto Ferreira, floresta estacional, semidecidual. Aqui, nesse ponto, vocês não conseguem identificar muitas diferenças porque é uma época chuvosa, mas aqui na época desfavorável, muitas áreas vão perder folhas. As belas matas de araucária, de Campos do Jordão, não sei se alguém, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, as fisionomias belíssimas. É uma fisionomia da Mata Atlântica, né? Nesse conceito amplo que a gente tem, que é o conceito civil-ibano. As florestas de restinga, de canalé, também é Mata Atlântica, muito epífita, tá certo? E ecossistemas associados, que são classificados dentro do domínio atlântico. Os manguezais, né? Muito gostoso andar no manguezal, um cheiro super agradável, né? É uma delícia, né? As dunas, lindas, né? A gente tem na Restinga uma zonação de fisionomias. Os campos de altitude, da Mantiqueira, da Serra do Mar também. Matas de candeia. Candeia é uma espécie da família do girassol, que forma formações praticamente monodominantes, só ela na região de altitude também. Então, são algumas fotos para ilustrar. A foto aqui está meio escura, mas é até bom que esteja escura, que mostra, apagar a luz aqui de frente. Muitas vezes, para quem trabalha na área, as pessoas só entendem floresta como um punhado de árvores, né? Mas você vai fazer um estudo da floresta, então levanta as árvores. Mas é importante a gente mostrar que uma mata, Mata Atlântica em geral, é muito mais diversa do que só o componente arbóreo. A gente pode ir citando um extrato de pequeno porte, composto por ervas, subarbustos. Isso aí é um extrato que a gente não gosta muito. Quando a gente vai fazer uma trilha na mata, é aquilo que pega na nossa cara, a gente corta com facão, é bem aquilo mesmo, né? O outro extrato, um componente já um pouco maior, transiente, um componente de indivíduos jovens, de espécies arbóreas, né? Os juvenis, né? Trepadeiras de um porte mais elevado, que então a gente está fazendo uma gradação. Um outro extrato, um componente epifítico. A Mata Atlântica, uma das características que a distingue dos demais biomas é uma riqueza, endemismo de epífitas muito elevada, muito elevada. O trecho sul do Rodoanel, os estudos que foram feitos lá, mostraram algumas espécies que já estavam sendo dadas como extintas, mas já era tarde, porque a máquina já estava do lado, atrás do biólogo que estava tentando coletar ali, quase passou por cima dele, né? Mas é muita espécie de epífita, principalmente nas fisionomias mais conservadas, né? Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. E o componente, né, o que a gente mais está acostumado, pode pegar uma vez, que é o componente arbóreo, né? PAP é uma outra designação técnica, perímetro, altura do peito, né? Quando a gente vai fazer um estudo da estrutura da floresta, a gente tem que ter um critério, né? E geralmente é dado um nível mínimo de inclusão das árvores, né? Então, se vocês imaginarem, é um diâmetro de 5 centímetros. Né? A árvore já é meio que um consenso
literatura, o pessoal, os técnicos, que a árvore é um indivíduo que tem pelo menos diâmetro 5 centímetros, né, de altura do peito, 1,30 m em relação ao Sol. Mas isso é importante para mostrar, a floresta é muito mais do que só as árvores, né? Até 75% da riqueza de uma floresta é composta por espécies não arbóreas, tá? Isso é muito importante. E aqui falando um pouco, chegando em Embu, né? Das características, dos fatores ambientais que estão relacionados a essas diferentes fisionomias, né? As florestas úmidas da Serra do Mar, as formações estacionais do interior paulista, cerrados, você já deve ter ouvido falar, cerrados que existem aqui nos solos arenosos do centro do estado, né? Existem gradientes de muitos fatores, a umidade, por exemplo, né? A gente tem muito mais umidade na costa, essa umidade vai diminuindo a partir do momento que a gente se distancia do oceano, né? A temperatura, a variação de temperatura no litoral é mais baixa e no interior ela é maior, né? Então um calor escaldante durante o dia e à noite já esfria muito, mas essa variação de temperatura ela é consistente, pode passar. Se a gente fazer um corte por tal estado, né, sair de Santos, pegar a serra, a gente vai ter uma serra do mar, a gente tem a Serra do Mar, né, isso tudo está muito relacionado, porque muitas massas de ar vêm do oceano e descarregam umidade aqui. Né? São Paulo era conhecida Terra da Garoa por quê? Porque essa umidade chegava aqui e vinha aqui em São Paulo, que estaria por aqui, em Embu está aqui uma vez, em Rio das Artes. Né? E aí a gente vai indo para o interior, vai passar essas formações Serra do Japi, vai entrar na depressão periférica e aí vai se dirigindo ao Rio Paraná. A gente está na bacia do Paraná. Tá certo? Então, as condições geomorfológicas são totalmente diferentes a partir do momento que a gente sai do mar e vai para o interior. E isso está muito relacionado à distribuição da vegetação. Tá certo? Aqui um mapa que mostra a situação agora eu estou no estado de São Paulo, da Mata Atlântica. Em São Paulo, uma situação primitiva, situação original, né? Mostra os níveis de floresta no estado, e aí a gente tem aí como que foi feita a evolução do desmatamento, né? Nós estamos aqui em Embu, numa região onde a gente tem, a partir de Embu, indo ali para a Serra de Paranapiacaba, indo para Juquitiba e região sul do estado, os maiores percentuais de floresta contínua da Mata Atlântica, que vai desde aqui em Embu, Morro Grande, vai entrando para a Serra de Paranapiacaba até o Paraná, né? Porque esse ponto tem, inclusive, unidades de conservação que ajudam a conservar essas florestas, né? Esse ponto, a Serra do Mar, que também existe, que vai desde o litoral norte, litoral sul, esses dois pontos praticamente são onde resguardam florestas contínuas de Mata Atlântica. O resto, né, principalmente as formações interioranas, né, o que a gente tem são ilhotas, né? Um fragmento aqui no meio da cana, outro no meio da soja. O maior fragmento contínuo de floresta do interior é esse aqui que vocês, não sei se vocês estão vendo, mas é no Pontal do Paranapanema, do Parque Estadual do Morro do Diabo. O resto são trechos intensamente fragmentados e muita pesquisa tem sido feita para verificar se é possível conservar a biodiversidade em fragmentos. E os resultados é que sim. O pessoal da fauna não sou muito atrelado da fauna, mas mostra que às vezes fragmentos pequenos servem de trampolins para deslocamento, né? Então tem a sua importância. Está aqui, então estamos na bacia do Alto Tietê, pode passar, né? E aqui chegando na região metropolitana de São Paulo, né? Nós estamos em Embu, aqui esse verde, essa reserva, mostra a reserva florestal do Morro Grande. Foram feitos pelo pessoal do Instituto Florestal, o IBAMA fez intensas amostragens no local e verificaram uma riqueza agora muito elevada, né? Muito interessante a vegetação lá, é um ecótomo, né? O que é um ecótomo? A área de transição, é a transição entre as florestas úmidas que vêm do litoral com as florestas estacionais. Então, Embu está classificada nessa posição de transição. Até por isso que existem tantas espécies aqui no município, na APA,
no Morro Grande. É uma transição entre fisionomias florestais. E até, inclusive, foi achado no Morro Grande a imbuia, canela imbuia, que é uma canela ameaçada de extinção típica do sul. Né? Então, é um registro muito interessante que foi encontrado no Morro Grande. Aqui é uma foto aérea do Google, né, mostrando essa densidade de vegetação do Morro Grande e uma aproximação da região da APA. Né? Aqui mostra também, né? Nós estamos praticamente ao lado da grande mancha urbana e vegetação, como eu falei no início, né? Não pode, nós não podemos analisar separadamente a questão de água e a questão de floresta. Né? Tudo a mesma coisa. Se a gente for observar o que essa VESP está fazendo para buscar água, para permitir, né, acesso à água aqui na região metropolitana, ela está cada vez mais longe de buscar água. Está sendo feito estudos para pegar água em Juquitiba, transpor a Serra de São Roque, porque não está dando conta dos sistemas atuais. Certo? Isso é uma outra discussão. Né? Perfeito, pode passar. Alguns conceitos, né, que a gente utilizou nos nossos diagnósticos aqui, né? O que é uma espécie, para alguns vai ser mais do mesmo, né? Mas é importante a gente considerar. Pode passar. Uma espécie nativa é aquela distribuída em dado local, Manacá da Serra, que tem muito. Né? Pode passar. Espécie exótica é uma espécie que não ocorre naturalmente nesse local e teoricamente não se reproduz, né? No eucalipto. A espécie naturalizada, ela foi introduzida no local, mas sem interferência antrópica pode se reproduzir. A néspera, a gente pode no quintal néspera, o passarinho vai lá, distribui e tal, e a gente vai no meio do mato uma hora e acha uma néspera, né? Se regenerando. Pode passar. Espécie ruderal, ela pode ser nativa ou exótica e ocorre sempre em ambientes altamente perturbados. É a famosa, né? Maria Sem Vergonha, a Leucena. Então, ou seja, são tudo espécies que ocorrem onde o homem está. Né? Onde você vê uma Maria Sem Vergonha, você sabe que você está numa beira de trilha, então numa situação como essa. Pode passar. E uma espécie problema, uma espécie invasora. Ela foi introduzida no local e adquire um potencial de auto se perpetuar. Isso tem que ser tomado muito cuidado, porque Embu tem, no caso, por exemplo, pau incenso, vou mostrar uma foto depois, que ele chega a formar, ele chega a entrar no fragmento e se distribuir de uma maneira muito perigosa. Uva japonesa. Né? Então, eu mostrei para vocês aqui uma escala de ameaçabilidade à conservação biológica. Só para mostrar, a invasão biológica é a segunda causa de perda de biodiversidade, só perde para desmatamento, só perde para redução de habitat, né, do próprio desmatamento. Então vocês vejam, existem casos, por exemplo, do pinus no interior paulista, que ele se distribui, ele se regenera de uma maneira que acaba atrapalhando as espécies nativas. Então isso é uma coisa muito complicada. Né? Existem outros casos, eu citei só a uva japonesa como um exemplo, mas a palmeira australiana, a leucina também, em alguns pontos pode se tornar um problema, certo? Pode passar. E o que a gente teve aqui no nosso diagnóstico? Né? Ele começou, como eu falei, né? Em 2007, nossa, em 2005 eu vim aqui, não sabia a diferença nem do Manacá e Jatobá, meu Deus do céu. E aí fui atrás, e aí voltamos para cá em 2012 para complementar os estudos. Então, quais foram os principais resultados que nós obtivemos? Né? E agora o plano de manejo, só que com certeza vai ser mais colocado, vai se tornar mais complexo nos anos atrás, pelo menos a gente espera. 304 espécies distribuídas, claro, principalmente as espécies arbóreas, 231, 25 arbustivas e 21 trepadeiras, além de ervas, epífitas, arbustos. 66, esse é um dado muito importante, 66 espécies são exclusivas dos fragmentos e não ocorrem na reserva do Morro Grande, que é a maior área contínua regional, né, de vegetação. Isso é muito importante e mostra essa questão que eu comentei, que mesmo fragmentos pequenos, médios, eles são muito importantes para conservar espécies, fauna, flora, tá certo? São muito importantes. 7 espécies ameaçadas, eu trouxe algumas delas que vocês podem conhecer, o palmito jussara, a canela sassafrás, canela burra, canela preta, o guamirim ferro e algumas outras. Tá? Então, assim, eu chamo a atenção desses fragmentos como
que eles possuem a função trampolim, né? Que é ter acesso a um habitat para a flora, para a fauna, muito importante, né? Pensando que a gente está aqui ao lado do Morro Grande, muito próximo do Parque Especial do Mar, agora o Parque das Vargens do Iguaçu. Bom, e aqui outros resultados do mapeamento que nós fizemos em 2005, foi publicado em 2007. Quais são essas diferenças de cores? Basicamente são florestas em diferentes estágios de sucessão, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente pode verificar a partir. Essa é a região de Tatuba, a Avenida Maria José Ferraz Prado, a região de entorno da Avenida Maria Prado, que mostra florestas ou bem conservadas, né, em floresta em estágio médio, avançado de regeneração, pouco alteradas, e em florestas mais alteradas, né, que sofreram perturbação, sofreram desmatamento, florestas de eucalipto, que tem muito, né? Então a gente vê um mosaico, né? Claro que quem não está acostumado a trabalhar com isso, olha uma floresta, vai achar que está tudo igual, né? Mas uma pessoa que já tem um certo rigor, existem diferenças de composição e de estrutura que são perceptíveis. O mapeamento desse mostra, né? Então, esses são fragmentos prioritários, né, muito importantes, que com certeza os estudos mostraram que existem espécies aí interessantes que vêm no Morro Grande, ou até exclusivas desses fragmentos, muito importantes para a conservação. O que é essa questão de regeneração, de sucessão? A grosso modo, o que a gente pode falar? O principal fator que regula a distribuição de espécies numa floresta é a luz, né? A gente tem a floresta, que também vocês já devem ter olhado, ela é um mosaico. Tem áreas que são muito sombreadas e áreas que são muito pouco sombreadas, uma clareira, queda de árvore, que é uma coisa natural de acontecer, né? Então vamos pensar aqui nesse esquema bem básico, né? A luz que incide nesse ponto, ela é muito diferente a intensidade luminosa desses pontos. Eu estou mostrando aqui uma clareira, né? E existem espécies que a gente chama de pioneiras, que são espécies que precisam de luz para se regenerar. O manacá da serra, por exemplo, ele precisa de luz em todo o ciclo de vida dele, desde a germinação até a morte. Então ele está aqui no centro da clareira, né? Cortou a mata do desmatamento, qual que é a primeira planta viva? Manacá. Bem ele, firme e forte, germina tudo. E aí tem outras espécies que são secundárias. Elas ocorrem depois que as pioneiras chegaram ao local. Elas precisam de uma sombra para germinar, para se desenvolver no seu início, mas depois, quando mais de 2 metros de altura, precisa de sol. E aí precisa de sol até o fim. Tá certo? Então elas estão já na borda da clareira. Tá certo? As tardias, elas precisam de luz só para se reproduzir. Jatobá, jequitibá, muitas canelas. Então, são plantas que no capinzal, no capoeiral, né, numa área aberta, não, elas precisam de florestas para se regenerar, tá certo? São plantas de dossel. O que é dossel? Dossel é a estrutura, né? É a camada mais alta da floresta, tá certo? E o que são as emergentes? As emergentes são aquelas que transpõem o dossel, são as árvores de grande porte, são as tardias. As pioneiras crescem rápido, né? As pioneiras é como o nosso corpo tem defesas para nos defender de feridas. São plantas de rápido crescimento, morrem rápido. Tá? As tardias não, elas demoram para crescer, elas crescem devagar, elas têm índices de germinação baixos, demoram para se desenvolver, então são plantas de ciclos mais longos. E plantas umbrófilas, palmito, plantas de subbosque, que não gostam de sol, elas estão aqui. Elas estão no meio da mata, elas não se utilizam de luz para se desenvolver. Aí eu mostro para vocês aqui algumas plantas de umbrófilas e tardias, né? Aqui uma canela, é uma plântula, né? Vocês devem estar vendo aqui as folhinhas, com óleo de copaíba, tudo plantas da região, certo? Se desenvolvendo, plantas de crescimento lento. E o palmito, né? Uma planta ameaçada de extinção, né? Se desenvolvendo, vocês vejam tudo na sombra, né? Tudo ali abaixo do dossel. Ok? Bom, e aí algumas fotos, algumas situações, né? O que a gente mais tem na APA aqui é os fragmentos em estágios iniciais, ou seja, sofreram perturbação, sofreram corte, e é o que a gente está vendo da regeneração, né?
onde predominam espécies pioneiras, o manacá, uma elevada abundância, muito manacá, isso é característico, poucas trepadeiras no interior do fragmento, né? As epífitas também são raras, né? Nesses trechos onde já houve perturbação. Espécies secundárias iniciais já começam a se distribuir no subbosque, né? E é uma mata aí com até 10 metros de altura. Vocês observam uma característica que os diâmetros eles têm pouca variação. Quando a gente chega numa área muito conservada, a gente observa as árvores muito grossas ou outras muito finas, né? Não é aqui as árvores têm a mesma estatura, afinal de contas houve uma perturbação que permitiu esse desenvolvimento. Tá? A presença de espécies exóticas é comum, né? A rola japonesa, o pau-incenso e outras. E aí, por outro lado, a gente já tem também aqui na APA, o mapeamento mostrou isso, fisionomias de florestas mais conservadas, estágio médio, onde você já tem uma camada de dossel, né? Onde predominam espécies secundárias, as epífitas já começam a aparecer. Epífitas são outras plantas, as bromélias, orquídeas, também têm crescimento lento, né? Então elas começam a germinar no estágio inicial e no estágio médio a gente consegue observar a presença delas, né? As espécies tardias, jatobá, canela, jequitibá, que também aparecem por aqui na região, começam a chegar no subbosque, tá certo? Uma altura média de 10 ou até um pouco mais, e uma mediana variação geométrica. A gente já tem árvores mais... As pioneiras, que no inicial começaram a se distribuir, já estão morrendo, já tem um diâmetro grande, né? Algumas canela amarela, que também é muito típica da região, já vão estar bem mais grossas, tá? Então a gente já consegue observar uma mediana variação geométrica. Então essas são as duas principais fisionomias da região, né? São fisionomias que já sofreram perturbação, mas principalmente essa, que está em estágio médio, adquire uma importância muito grande pelas espécies que contêm, pela alta riqueza que possui. Pode passar. E aqui eu comento um pouco, essa foto, por exemplo, foi uma foto tirada de um fragmento chamado João Mendes. Foi muito interessante. O que vocês estão olhando aí? Para vocês verem. Muito verde, né? Mas é tudo uma espécie só. É tudo uma espécie só, um pau-incenso. Então é um problema, isso é um problema muito grave, porque se ela fala, beleza, vamos tirar então o pau-incenso, vamos lá, vamos fazer um mutirão, todo mundo e tal. Se tirar o pau-incenso daqui, acaba a floresta. Aí vira um capoeira. Então é muito complicado, né? A USP também tem um problema grave com a palmeira australiana, né? E o problema é porque ela serve de um alimento para a fauna, né? Então é uma situação complicada, porque se tirar, ela invade de tal ponto, né? Ela tira o recurso das espécies nativas de tal ponto que se você tira a espécie, ela passa a fazer falta para a fauna, né? E a estrutura aqui, com certeza, né? Então, como eu comentei, a segunda principal causa de perda de biodiversidade são as espécies invasoras, são as espécies exóticas, é a invasão biológica, né? Então isso é muito importante, a gente não pode deixar de pontuar muito bem, e é uma situação que a APA, os fragmentos que existem na APA sofrem. 8 espécies agora exóticas foram encontradas nos fragmentos, mas algumas delas não têm muita importância, não se distribuem, se regeneram de tal forma como o pau-incenso, tá certo? Então vai ser necessário esses estudos para conseguir mapear essas espécies dos fragmentos. E numa situação conjunta, propor medidas de manejo, que tem que ser feito com muita cautela. Então aqui eu trago no slide final, né, os desafios até para o plano de manejo da água, né, que é continuar a mapear os fragmentos de estágio médios, que são os fragmentos com maior importância de conservação, importância biológica, né, para aqui a região, tá certo? Levantar espécies do subbosque, que é a regeneração. A gente não pode só considerar as espécies do dossel. A gente tem que ver o que está vindo do subbosque da floresta. Porque é o subbosque dessas florestas em estágio médio, essas florestas secundárias, é esse subbosque que vai dizer o que será dessa floresta daqui 50, daqui 80 anos. Se só tiver espécies secundárias iniciais no subbosque, essa floresta não vai estar
evoluindo, entre aspas. Mas teve espécies tardias, teve as jatobá chegando, jequitibá, algumas plantas da família do mangostão, do abil, que tem frutos grandes, que são dispersos por bichos grandes. Essas plantas precisam ser dispersas e é essa que a gente tem que ver se estão chegando nos fragmentos, tá certo? E, como eu falei no slide anterior, continuar os mapeamentos das áreas invadidas por espécies exóticas, né? E num conjunto de esforços conjuntos por medidas de controle, que é uma situação delicada, tá certo? E a manutenção dos recursos ambientais, como eu falei, a questão da água é super importante, está totalmente atrelada à conservação de florestas. Ok? É isso. Muito obrigado.